Henri Julian Félix Rousseau, de 1844 a 1910, foi um pintor francês inserido no movimento moderno do pós-impressionismo. A sua obra foi pouco apreciada pelo público geral e pelos críticos. Seus contemporâneos têm sido constantemente remetidos para o grupo da Art Nice e primitivista, pelo seu caráter autodidata, resultado da inexistência da formação acadêmica no campo artístico, pela recusa dos cânones da arte reconhecida até então e pela aparente ingenuidade grotesca. É difícil, é preciso, o início do seu interesse pela pintura, mas sabe-se, no entanto, que deixou o trabalho, de alfândega para se dedicar, por exclusivo à arte em 1890. Anterior a esta data, Rousseau lutava pelo seu destaque como artista, sendo constantemente alvo de críticas, aguçadas, que o caracterizavam de infantil e muito aquém das qualidades representativas que seriam de se esperar, de um artista após a época do Monet. No entanto, Rousseau não abdica, do seu sonho e tenta aproveitar todas as oportunidades que lhe permitam dar a conhecer a sua arte e, quem sabe, destacar-se entre os seus contemporâneos, obter, assim, o reconhecimento social no qual tanto aspira. Ter pegado num pincel pela primeira vez quando tinha 40 anos, ou seja, em 1884. Mas esse facto é de difícil comprovação, não só pelo facto do seu gênero pictórico, ser fácil de imitar, mas também pelo fato de, muitas vezes, o próprio efetuar alterações em obras já terminadas e alterar a data da execução. O fato é de que, em 1884, Rousseau obteve permissão para executar cópias do Museu do Louvre, no Museu de Luxemburgo e no Palácio de Versalhes, frutos de recomendação de Félix Clement, que o motiva e o incentiva a seguir o seu caminho pelo mundo artístico, de modo a compensar o seu sucesso financeiro tardio. Rousseau moveu-se também noutros campos da arte, escrevendo peças de teatro, composições musicais e dramas, mas vai ser no campo da pintura que a sua expressão artística vai ter maior impacto. As suas obras não são, no entanto, aceitas no salão oficial, e em 1885 expõe no Salão dos Recusados, e a partir de 1886 apresenta suas pinturas, geralmente no Salão dos Independentes, onde se inserem as obras de artistas amadores e de todas as obras rejeitadas, passíveis de suscitar escândalo. Em 1905, participa também do Salão de Outono e, com o seu crescente reconhecimento, passa a organizar o seu ateliê, onde se reúnem os mais destacados elementos do mundo artístico e intelectual, de então a reação à sua pintura, e no início, maioritariamente negativa. No entanto, algumas vozes começam-se a pronunciar positivamente, chegando mesmo a comparar Rousseau com os pintores do proto-renascentista em Itália,
onde as noções de perspectiva espacial ainda estão ao seu estado embrionário, mas que não deixam, por isso, de ter uma certa originalidade criativa. Já em 1886, Pizarro expressa a sua admiração ao ter contato com as suas obras no Salão dos Independentes. Já Gauguin, que juntamente com Alfred Jarry e Guilherme Apollinaire, o vai denominar de artista naif ingênuo, dá a conhecer em 1890. No mesmo modo, uma crítica positiva acerta da obra Eu Próprio Retrato Paisagem. Na sua tipologia temática, encontra-se também naturezas mortas, quase como compêndios de botânica. O denominado retrato-paisagem, uma tipologia alegórica, onde o contexto envolvente da figura remete simbolicamente para ela. Retratos muito mal aceitos pelo público pela representação desproporcionada e grotesca do corpo humano, e temas sociais como a guerra, que revelam não só a sua motivação oferecida à arte popular, como também o seu claro nacionalismo, baseado em ideias socio-revolucionárias.
Assim como se fecha, né, em si próprio com o seu sofrimento interior, as suas pinturas são introvertidas e enigmáticas. Outro lado, acredita-se firmemente nas suas capacidades e expressa tanto o seu orgulho como o seu desejo de se tornar o maior e o mais rico pintor francês, aproveitando todas as oportunidades que lhe surgem, mesmo quando já é apelidado de palhaço. Já perto do final da sua vida, em 1908, conhece Picasso, que reconhece que sua ingenuidade não é necessariamente sinônimo de inexistência de profissionalismo. Inicialmente, Rousseau é um pintor dos tempos livres, um autodidata apaixonado pela natureza e que retrata como uma realidade simples que lhe oferece o escape da vida cotidiana do burguês humilde. Dedica-se à paisagem, uma paisagem calma, bucólica, estranhamente ordenada e artificial, onde todos os elementos têm igual importância, onde não existe hierarquia formal. Do mesmo modo, intuitivo, Rousseau utiliza a técnica que mais se adapta a determinado objeto, sendo que numa mesma obra as pinceladas podem variar de pontos, a superfície e cor ou linhas. Em especial, tem importância a revelação entre as cores e como elas se contrastam ao longo da tela, de elemento para elemento. Em grande parte do seu próprio pictórico repertório, é evidente o gosto pelas combinações entre preto, vermelho, branco e verde. Rousseau morreu em 2 de setembro de 1910, sendo enterrado numa vala comum do cemitério de Bagneux, em Paris. Somente um mês depois, os obituários dos jornais noticiaram a morte, comparando suas obras com a de Uccello, um dos mestres da Renascença. Em 1947, seus restos mortais foram removidos para Laval. Bastante instintivo, a Art Knife é conhecida como pureza, ingenuidade, poesia e primitivismo. Com relação aos artistas, no mundo da liberdade de criação. Então, como já havia mencionado na aula anterior, né, no vídeo também, que foi de primeira aula, o surgimento no Brasil, né, foi da década de 1920, que se destaca, talvez, no movimento antropológico. Iremos conhecer agora alguns artistas brasileiros e alguns do meu estado, né, do Rio Grande do Norte. Antônio Batista de Souza, mais conhecido como Antônio Poteiro, português de nascimento, racionou-se no Brasil em 1926. Sua carreira nas artes começou como ceramista e assim explorou essa área até se tornar pintor. Com pinceladas marcadas por tons vibrantes, o uso do detalhamento em suas peças, seus trabalhos refletem a cultura nacional, como peças que retratam o carnaval e o futebol, entre outros temas típicos do nosso país. Iniciou a vida artística como artesão, produzindo cerâmicas para o uso doméstico, máscaras e bonecos, de onde adveio o poteiro, de seu nome artístico, que vem de pote, que ele fazia, né, potes de flores, incentivado por Ciron Franco e Kleber Gouveia. Começou a pintar em 1972. Em 1983, foi produzido o documentário Antônio Poteiro, o Profeta do Barro e das Cores, dirigido por Antônio Estáquio,
e em 1985 recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria Escultura. Em 1987, recebeu a Comenda Oficialato da Ordem do Mérito, concedida pelo governo português. Um novo documentário sobre o artista foi produzido por Ronaldo Duque, em 1991. Ivanaldo Veloso de Melo é um pintor pernambucano, nascido em Caruaru, em 1943. Mudou-se com a família em 1962 para São Paulo, onde começou a pintar 4 anos mais tarde, como autodidata. Em 1968, fez sua primeira exposição, que seria seguida pela segunda mudança para a Europa, onde permaneceria por 5 anos, expondo em várias cidades europeias, como Amsterdã, Paris, Colônia e Bruxelas, dentre as exposições mais importantes dessa época. Expondo em importantes certames artísticos internacionais, como a Trienal de Bratislava, em 1972, a Feira Internacional de Artes de Düsseldorf, em 1973, e o Salão Internacional de l'Art Contemporain de Paris, em 1973 também. Ele tem obras espalhadas em todo o nosso país, nos museus aqui do Brasil. Em São Paulo, como o AMAN, por exemplo, que é o Museu de Arte Moderna, e o Museu também Internacional de Art Knife, no Rio de Janeiro, que foi o objetivo de estudo de críticos, para os artistas como Roberto Portal e por aí vai. Chico da Silva, descendente de uma cearense e um índio da Amazônia peruana. Viveu até os 10 anos de idade na antiga comunidade Alto Tejó. Em 1934, a família de Chico da Silva embarcou para o Ceará, indo morar em Fortaleza. Semi-analfabeto, teve diversas profissões não relacionadas à arte. Consertava sapatos e guarda-chuvas, fazia fogareiros de lata para vender, entre outras, mas sempre desenhava pelos muros da cidade com carvão e giz. Era autodidata. Chico da Silva foi descoberto pelo pintor suíço Jean Pierre, que notou um desses grafites em meados da década de 1950 da praia de Pirambu, em Fortaleza, onde costumava desenhar em paredes e muros do bairro. Antes de ser conhecido, era chamado pelos moradores de índiozinho débil mental. Chobraus, que o tomou como discípulo, ensinou-lhe as técnicas do guache e do óleo. Logo passou a expor seus trabalhos na cidade, no Rio de Janeiro e na Suíça. Em 1966, recebeu a menção honrosa da 33ª Bienal de Veneza. José Antônio da Silva é artista, pintor e escritor. Autodidata. Pintou o desbravamento e a implantação da agricultura na região do noroeste do estado de São Paulo. Viveu a maior parte da sua vida na cidade de São José do Rio Preto, onde existe um museu que foi fundado por ele próprio, com algumas de suas obras. É considerado um artista naif ou primitivo, autor de livros como O Romance da Minha Vida, publicado em 1949, Maria Clara, em 1970, e Sou Pintor, Sou Poeta, em 1981.
em 1993, José Antônio, né, ele mudou-se lá para São José do Rio Preto, que participou da exposição de inauguração da Casa de Cultura da cidade, que em 1946 suas pinturas chamaram a atenção dos críticos, como Lorival Gomes Machado, Paulo Mendes de Almeida e do filósofo João Cruz e Costa. A partir daí, o autodidata de formação, que exerceu também atividades da lavoura até ser descoberto.